Gente, vamos para uma aula de história, continuando aqui no livro. Vocês abram na página 35. A gente vai estudar com esse tema aí, ó, no tempo dos faraós. Tá bom? Vamos aprender o que eram os faraós, onde é que eles viviam, em que época viviam, tá certo? Página 35, livro de História, ok? Aí nós temos aqui, ó, há cerca de 5.000 anos, a forma de governo no Egito era a monarquia. A gente começou a estudar sobre as formas de governo, né? República, monarquia, a gente viu que monarquia, quem governavam eram os reis, as rainhas, né? Um sistema de governo em que era centralizado o poder em uma só pessoa, que no caso era o rei ou a rainha, e é quem está continuando a estudar sobre esse assunto, agora com o foco aí dos faraós, tá certo? Então iniciou dizendo que há cerca de 5.000 anos, ou seja, faz há 5.000 anos atrás, a forma de governo no Egito era a monarquia. O Egito é um país do continente africano, tá certo? Aí tem aqui, o responsável por governar a sociedade egípcia era o faraó, considerado a autoridade máxima. Ele comandava o Estado, determinava e aplicava as leis, controlava a agricultura, o comércio, o exército. Além disso, era considerado um ser divino, visto como Deus pelos súditos. Então, a diferença aí de faraó, né, de um faraó para os outros reis de outras nações, no caso aqui, ó, faraó egípcio, né, do Egito, é porque, além de ele ser o rei, ele era considerado um ser divino, tá certo? Visto como Deus pelos súditos. Para vocês se situarem melhor, para quem assiste aquelas novelas, né, da Record, novelas que falam dos tempos bíblicos, deve ter assistido, deve ter ouvido falar pelo menos, ou quem lê a Bíblia, fala lá um pouco sobre o Egito, em que o povo de Deus ficou lá preso, e que foi libertado, o faraó não queria permitir, foi na época que aconteceu o fato histórico bíblico que abre-se o Mar Vermelho, né, com o cajado de Moisés. Então quem já ouviu ou já leu na Bíblia ou já assistiu até uma novela daquelas que passam aí na TV, novelas bíblicas, vai entender melhor este assunto, tá certo? Então o faraó comandava o Egito naquela época. Então faraó era considerado um rei, o poder estava centralizado nele, né? Todo mundo tinha que obedecer a ele. E além disso era considerado um deus, né? Que as pessoas consideravam realmente como um ser divino. Mas Faraó não governava sozinho, pois contava com o auxílio de conselheiros e chefes militares, entre outros funcionários. Aqui tem a imagem de um faraó. A sociedade egípcia era dividida em grupos. Os camponeses compunham a maior parte da população e eram responsáveis pela produção agrícola, além da prestação dos serviços da construção de obras públicas. Então, os camponeses eram as pessoas, os agricultores, as pessoas mais pobres, né? E aqui diz aqui trabalhar na área agrícola e nas obras públicas quando o faraó mandava construir, né? Não tem as famosas pirâmides do Egito? Então, esses camponeses construíram essas famosas pirâmides do Egito, tá bom? Havia também os escravos, grupo formado por homens, mulheres e crianças dos povos que os egípcios derrotavam nas guerras ou por pessoas que não pagavam impostos. Aqui, ó, você vai lembrar do que eu falei agora. Havia também os escravos, grupo formado por homens. Então, na época lá de Moisés, o povo de Israel, né, judeu, o povo de Moisés lá, eles eram escravos de Faraó, tá certo? Passaram, segundo os relatos bíblicos e fontes históricas, o povo israelita, judeu, ficou lá escravo por 400 a 430 anos, sendo escravos lá no Egito, né? No caso aqui, gente, você, depois que ler essa parte, da página 35, tem uma questão. Aqui tem a escultura que representa o faraó, Miquerinos entre as deusas Etó e Amput. 2.500 antes de Cristo. Tá vendo aqui a imagem? Ó? Faraó. Aí tem aqui a primeira questão. Essa primeira questão você vai copiar no caderno na matéria de história.
Qual era a diferença entre a função de Faraó e a dos camponeses no Egito Antigo? Então, a gente explicou aqui, né? Qual era a função dos camponeses, o que eles faziam e o que o Faraó fazia. Então, você vai ver a diferença. Qual era a função de Faraó e qual era a função dos camponeses? Lê direitinho aqui, ó. Faz um resumozinho da resposta, do jeito que você entendeu. Qualquer coisa, volta o vídeo, lê no livro e responde. Na matéria de história, faz a pergunta e em seguida responde no caderno, certo? Aí logo em seguida você abre aqui na página 36 do livro de história, República, outra forma de governo. Então até agora a gente estava vendo sobre monarquia, né? Faraó é um tipo de um rei que comandava, tinha os poderes, tudo em suas mãos daquela nação. E aqui, gente, vamos ver outra forma de governo que é a república. Há cerca de 2.500 anos, a civilização romana era formada por um povo que falava a mesma língua e tinha hábitos e costumes comuns. A sociedade era hierarquizada. Havia divisão social entre ricos e pobres. Hierarquizada é aquelas camadas, aquele que tem mais poder, tá? Tem mais riquezas, fica num poderio maior, né? E vai baixando aquela escadinha lá, isso é hierarquia, tá certo? Os ricos, conhecidos como patrícios, isso é importante, ó. Os ricos lá no sistema do governo romano eram chamados de patrícios, eram os grandes proprietários de terra, tá vendo? Ó? Tem muitas terras. Eles detinham poder econômico, político e religioso. Ó. Olha a hierarquia presente aí. Já os pobres eram chamados plebeus, grupo formado por homens livres. Então, os ricos lá de Roma eram chamados patrícios. Os pobres lá de Roma eram chamados plebeus, tá certo? Aí, ó, grupo formado por homens livres, geralmente pequenos comerciantes, artesãos e camponeses que trabalhavam nas terras dos patrícios. Então, os patrícios eram os patrões, tá certo? A forma de governo utilizada pelos romanos nesse período era a república. Vamos descobrir o que é república? Observa a imagem. Aí nós temos aqui, ó. República é uma palavra que significa coisa pública. É a forma de governo em que os representantes devem governar atendendo aos interesses da população. Veja que já tem uma diferença aí do sistema monárquico, né? Que geralmente todos têm que agradar o rei. No sistema de república, de governo republicano, é o interesse do povo que tem que ser levado em consideração. E tem os representantes. Ó. Esses representantes criam leis e governam por determinado período, ou seja, não fica até morrer, como era o caso do faraó, por exemplo. Só saía quando morria e quem tomava o trono era o filho, de forma hereditária, passava assim, né? No caso, não. Esses representantes no sistema romano, que era um sistema de governo republicano, eles eram representantes, criavam leis e governavam por determinado tempo. Tinha um período lá. Tá certo? Por exemplo, no Brasil, nós temos uma República Federativa do Brasil. Um presidente governa por 4 anos, pode se reeleger, né? Por mais 4, fica no máximo 8. Não pode passar disso. Mesma coisa, outras funções aí da política no Brasil. Aí aqui nós temos na página de número 37, República para os Patrícios. A República Romana era formada por 3 instituições. Vamos prestar atenção aí, ó. A República Romana é formada por 3 instituições. Lá na frente pode ter uma atividade, hoje não, mas lá na frente pode ter um teste, um trabalho que tem essa pergunta. Pode ter essa pergunta. A República Romana era formada por quais instituições? Aí você vai responder o Senado, a magistratura, que eram os juízes e os magistrados, e as assembleias. Essas eram as instituições dos patrícios, né? O Senado, a magistratura, que eram juízes ou magistrados, e as assembleias. O Senado e a magistratura eram compostos de membros das famílias patrícias. Já as assembleias eram uma comissão formada por patrícios e plebeus enriquecidos. Veja, plebeus eram aqueles que
estavam pobres, mas começou a comercializar, eram artesãos, cresceram, né? Ficaram ricos e se igualaram com os patrícios, né? Então faziam parte dessas assembleias. A maioria dos plebeus não participavam da vida política e não tinham direitos. Suas necessidades não eram consideradas pelos senadores e magistrados. As leis criadas pelos senadores eram orais, conhecidas apenas pelos magistrados, e atendiam aos interesses dos patrícios. A República Romana não foi um período exclusivamente pacífico. Houve várias revoltas organizadas pelos plebeus contra o governo, nas quais exigiam direitos políticos que pudessem garantir melhores condições de vida. Então, os plebeus sempre estavam lutando, né? Que houvesse uma democracia, vamos dizer assim, que eles viessem ter direito também a coisas que só os patrícios tinham, entendeu? Observe as imagens, alguns dos direitos exigidos pelos plebeus. O que eles pleitearam naquele tempo? Eleições de representantes que tivessem direito de decisão no Senado, elaboração de leis escritas e não orais, era isso que eles pediam, né? Permissão para o casamento entre plebeus e patrícios, porque não era permitido, né? Os patrícios só podiam casar com os patrícios, e os plebeus com os plebeus, né? Aí nós temos aqui, gente, na página 37, continuando, aí tem uma questão, aí você bota no caderno lá na matéria de história. Página 37, questão 1. Escolha uma das imagens e crie um texto no caderno que explique a importância do direito expresso nela para ampliar a participação de plebeus na política da República Romana. Então, desses direitos aqui, ó, que a gente leu agora, na sua opinião, qual direito que, sendo aceito pelos patrícios, pelo sistema de governo de Roma, poderia ajudar aos plebeus, né? Que eles viessem ter uma participação maior na vida pública, na vida política lá de Roma. Eleição de representantes que tivessem direito de decisão no Senado, isso aqui é muito importante, né? Ou seja, os plebeus pleiteavam que lá tivesse um representante no Senado que eles tivessem direito de voto para decidir alguma coisa. Ou elaboração de leis escritas e não orais, ou seja, porque só tinha leis orais, só falada. Isso aí ia ajudar. Permissão para o casamento entre plebeus e patrícios. Qual desses três itens você acha que seria muito importante? Você dá uma explicadinha aqui, um pequeno texto explicando. Eu considero, eu penso que, por exemplo, a primeira opção, a eleição de representantes no Senado, daria um efeito muito positivo, ajudaria aos plebeus participarem de forma significativa no governo. Só estou dando um exemplo, você pode escolher outra opção, certo? E assim vamos continuando a aula. Agora, continuando a história aqui, tá certo? Essa história legal que a gente está falando sobre o sistema de governo de Roma, que a gente viu que é um sistema republicano, diferente do monárquico, né? Tem muitas diferenças. Página 38 tem assim: leio e compreendo a fábula do cão e lobo. Vamos ler aqui esse item pré-textual, que antecede, na verdade, a fábula, né? Para quando vocês forem ler a fábula, entenderem melhor, certo? Tem assim: durante o período em que Roma era uma república, os romanos travaram várias guerras para conquistar outros povos. Com as vitórias romanas, parte da população derrotada era levada a Roma para trabalhar como escrava nas terras e nas casas dos patrícios. Em troca do trabalho, o escravo recebia alimentação, roupas e lugar para dormir. A chegada dos escravos ocasionou o desemprego de diversos plebeus que também perdiam suas moradias e recursos para a alimentação. O texto a seguir é uma fábula popular, criada há mais de 2.500 anos, atribuída ao escritor grego Esopo. Em sala de aula, né, ou nos livros, a gente lê muita fábula desse escritor aqui, Esopo, né? E a gente já estudou sobre fábula em língua portuguesa, vocês já sabem mais ou menos como funciona esse gênero textual, quais são as características. Aqui nós já temos uma
característica importante, ó, o cão e o lobo. Né? Vai ter aqui uma história que vai envolver animais. Olha, travessão indica fala de personagem. Esses animais estão falando, ok? Tem a lição de moral, só que essa lição de moral vai ser interpretada por você. No final do texto não tem assim, né? Como geralmente a gente vê nas fábulas. Aqui, ó, fábula de Esopo. Eu não vou ler, porque é muito fácil a fábula, tá certo? Você vai ler. Página 38, ó, o cão e o lobo são uma atividade de interpretação dentro da matéria de história, tá certo? Isso se chama, quando a gente envolve uma disciplina, por exemplo, no caso, história, e dentro de um assunto que a gente lembra, por exemplo, aqui português, fábula é a língua portuguesa, né? A gente chama que isso aqui se chama intertextualidade. Ou seja, a gente está lendo um texto que a gente vai lembrar de outro texto. Ou interdisciplinaridade, que é, no caso, a gente está trabalhando duas disciplinas numa aula só. No caso aqui, nós estamos tendo aula de história e, ao mesmo tempo, vamos ver um conteúdo de língua portuguesa. Então, vocês vão ler aqui, ó, tem a imagem, o cão e o lobo, vai ter o conflito, ó, vai ter o tempo, ó, certa noite, a apresentação dos personagens, lembram? Um lobo e um cão se encontraram. Aí vai apresentar o cenário, onde está se passando, o que é que aconteceu, o desfecho, que é como termina a história, isso aqui tudo a gente aprendeu em sala, tá certo? Depois disso, aí você vai colocar atividade da página 39. O que é uma fábula? Isso aqui eu expliquei muitas vezes, viu? Tem vídeos de língua portuguesa, tá no canal, e nas aulas presenciais também, na sala de aula. O que é uma fábula, lembra? Que é um texto pequeno, tem uma lição de moral, tarará, não vou falar mais não, você vai lembrando aí e colocando aqui. No caderno, no caso, o que é uma fábula? Você responde. 2. Compare a fábula com a sociedade romana durante o período da República e responda. Então você vai ler a fábula e vai comparar ao governo romano, né? A sociedade romana. Letra A. Que personagem representa a condição social dos plebeus? O cão ou o lobo, de acordo com o texto? Quem era, na história aqui da fábula, quem era os plebeus? O cão ou o lobo? Né? Lembre que os plebeus, de forma hierarquizada, estavam abaixo dos patrícios, tá certo? B. Que personagem representa a condição social dos escravos? Cão ou lobo? 3. Grife de azul os trechos da fábula que explicam as condições sociais dos plebeus. No caso aqui, a gente não vai grifar no livro, porque não dá para a gente grifar. O que você vai fazer? Você vai colocar como fosse uma resposta aqui. Você copia isso aqui. Do jeito que está aqui, pode copiar. Grife de azul os trechos da fábula que explicam as condições sociais dos plebeus. Então, você vai ler na fábula e vai tirar trecho da fábula que faz você lembrar a condição dos plebeus. Do jeito que eu expliquei, do jeito que eu li. Qualquer coisa você volta às páginas aí. Página 37, 36. Lê novamente como é que os plebeus, quais eram as funções dele, o que eles faziam. Aí você vai colocar abaixo da questão 3. Parte do texto da fábula que faz você lembrar as condições sociais dos plebeus, como é que eles viviam, tá certo? Dentro da fábula. Veja que isso é igual eu expliquei, se chama intertextualidade. Aí vocês vão ler um texto aqui, que é uma fábula, e vai lembrar de um outro texto, que é o conteúdo de história, falando sobre o sistema republicano de governo de Roma, naquela época, ok? A questão 4 é parecida, ó. Grife de vermelho os trechos da fábula que explicam as condições sociais dos escravos. A mesma forma, em vez de grifar, de riscar, que grifar é riscar embaixo. Vocês não vão fazer isso não, vão pegar a parte do texto e colocar abaixo da questão 4. Grife de vermelho, você pode copiar do mesmo jeito no caderno, do jeito que está aqui. Grife de vermelho os trechos da fábula que explicam as condições sociais dos escravos. Então você vai procurando a parte do texto. Que parte do texto faz você lembrar que era a condição social dos escravos, na época lá do sistema republicano de Roma, tá certo? Só isso. Fazendo isso, respondendo essa questão 1,
2, 3 e 4. Veja que eu estou explicando bem direitinho, não tem dificuldade. Vocês vão tirar foto dessa atividade, tá certo? E me enviar, tá ok? Enviar até terça-feira. É só isso, bem facilzinho essa atividade dessa semana. Muito fácil mesmo. Questão 1, 2, 3 e 4. Isso é baseado na fábula e baseado também no conteúdo que a gente viu sobre Roma, tá certo? Então, qualquer coisa você dá pausa no vídeo, lê no livro, tá certo? Terminamos aqui na página 39. Façam essas questões 1, 2, 3 e 4. E terça-feira vocês me enviem, ok? Tá muito fácil. E vamos estudar. Estamos planejando aí uma forma da gente organizar um pequeno seminário virtual. Vamos ver a melhor maneira. Depois a gente traz para você essa novidade, tá bom? Fiquem com Deus.